vez um jovem aveirense que desde cedo encontrou no desporto a sua casa. Cresceu no basquete, onde se assumiu como um líder. Com naturalidade, tornou-se capitão de equipa e chegou a representar o nosso país. Quando tudo parecia indicar que o seu futuro passaria pela modalidade que escolheu, chegou à conclusão que era hora de mudar de jogo. À volta de uma mesa, descobriu o póquer. Não foi o mais brilhante dos jogadores, mas teve a visão que lhe permitiu fazer crescer uma modalidade para muitos desconhecida. Criou uma comunidade, foi a voz do póquer na televisão e ajudou a estruturar um jogo que até então era desconhecido em Portugal. Mais tarde voltou a ouvir o instinto. No pádel encontrou um novo desafio. Juntamente com dois amigos, criou um clube, criou uma escola, lançou um projeto assente na formação e na excelência, ajudando a formar atletas e pessoas. Este é um breve resumo da história de João Nunes, João Mané, como é conhecido. Bem-vindos ao Era Uma Vez no Pádel, um podcast do PT Pádel. João Mané, obrigado por teres aceitado o convite para esta conversa aqui no Era Uma Vez no Pádel. Eu é que tenho que agradecer, Carlos, e quase que fico emocionado com essa apresentação. Ehm, Acaba por me tocar. João Mané, tu nasceste na Madeira, chegas a Aveiro com 3 anos e nessa altura tu és daquela grande geração de 75, não é? Na tua juventude o basquete era rei aqui em Aveiro. Sim, Aveiro sempre foi uma região muito forte no basquete. Lembro-me um ano chegou a ter na liga principal, havia 5 equipas aqui, tudo nas redondezas, e vivia-se e respirava-se basquete. É verdade que eu também pratiquei outras modalidades, natação, futebol, porque, como tu disseste, eu era um homem de desporto de manhã à noite, mas o basquete foi aquela modalidade que cresceu dentro de mim. Passei horas infinitas dentro de um campo e que é onde acabei por terminar de uma forma profissional. Sim. Tu nunca saíste de Aveiro enquanto jogador, representaste vários clubes aqui na região, acabaste por nunca, foi por opção ou por falta de oportunidade? Se me dás algum tempo, eu se calhar posso contar uma história engraçada que eu costumo dizer. Eu sou uma eterna jovem promessa. Eu fui com 16 anos, eu entrei diretamente na equipa profissional do Jogueira Basket. Logo nos meus 2 primeiros anos, eu, apesar de não ter sido campeão nacional, eu sinto que fui campeão nacional, porque o Jogueira conseguiu ir 2 vezes à final com o Benfica, naquela equipa que era Carlos de Lisboa, Eu, Pedro Miguel, Júnior Jordan Jacques, Jacques, Mike uma Plowden, equipa, Mike Plowden, todos esses, José Carlos Guimarães. Era uma equipa imbatível em Portugal, jogava ao nível das melhores da Europa, por isso ficar em segundo era ser campeão. Pronto, então fui profissional, digamos assim, muito cedo, por volta dos 16 anos. Entretanto, a equipa passa ali por uma situação em que acaba por alguns dos melhores jogadores foram requisitados para outras equipas, e eu tive a felicidade de conseguir ser titular aqui em Jogueira, numa equipa que era relativamente forte, muito cedo. Então, os meus melhores anos foram até ali aos 20, 21, consegui ir ainda à seleção nacional A, só que nesse momento em que parecia que ia ser a verdadeira afirmação, onde eu recebi convites, não foi segredo para ninguém, para ir jogar para a Portugal Telecom, que foi uma equipa que depois acabou por ser campeã 3 anos seguidos. Aconteceu a Lei Bosman. Pronto, então uma altura em que os portugueses eram importantes e arranjar portugueses que dessem os toques não era fácil e era muito valorizado. De repente, quando entra a Lei Bosman, e vieram imensos espanhóis, vieram sérvios, vieram todos os americanos que estavam naturalizados por qualquer europeu. país da Europa, puderam jogar e às vezes até ganhavam menos dinheiro que os portugueses. Inviabilizou essa saída de Aveiro, que esteve praticamente para acontecer nesse ano, e ao não acontecer, pronto, acabei por ficar entre o cómodo e a importância que as pessoas me foram dando, porque rapidamente me tornei capitão da equipa por volta dos 23 anos, incorporei essa missão. Também fui pai relativamente cedo, aos 24 anos, então Sim, acabei por para ficar ficar por aqui. Aveiro, e posso dizer com alguma tristeza, porque eu sempre tive a ambição de viver fora, de sair do país, de ir à luta, e não é por acaso que Que agora agora fui está, parar a sim, Madrid. sim, sim, sim. E depois não passas para o Aveiro Basket,
quando Assim, houve aqui, na que acabou o realidade, Jogueira, O Jogueira não acaba. transformou. Isso foi um projeto da Câmara, muito criticado em Aveiro, mas quem o viveu por dentro até acho que era um projeto muito interessante, porque a densidade de equipas na cidade era muito grande Sim. e houve um projeto que, para mim, no papel funcionava muito bem, na prática era impossível, porque as mini rivalidades Sim, não possibilitavam isso, mas eu continuo a achar que o Aveiro Basket acabou por ser uma extensão do Jogueira, porque o Jogueira é que tinha o direito desportivo, desportivo. sim. Pronto, é verdade, depois a equipa acabou por mudar para Aveiro, excelentes condições no pavilhão dos Galitos e tudo isso, mas eu sinto que é a mesma equipa, na realidade. Sim, sim, só mudou ali foi o nome. Foi nessa altura em que tu foste jogador que, já, mesmo sem a lei Bosman, já havia norte-americanos a jogar em Portugal, em que te aparece a tua segunda paixão, podemos dizer assim, que foi o póquer, que foi através dos norte-americanos que fizeram que a chegar a isso, não foi? Sim, tu vi que andaste a investigar alguma coisa, mas sim, foi verdade. Eu consigo hum, lembrar-me exatamente da data, que foi mais ou menos em 2003, que foi um momento marcante na história do póquer mundial. Um jogador amador que é o Chris Moneymaker, Sim, que que ganha as com World meia Series. dúzia de dólares conseguiu um apuramento para ir ao Campeonato do Mundo, chega lá e torna-se campeão do mundo e ganhou uma fortuna que criou dentro do póquer aquele sonho americano que acabou por depois crescer à escala mundial. Pronto, e eu tive se calhar a felicidade de beber esse início, de viver isso, porque os americanos e também com o Juan Barros, que era casado com uma americana, que também tinha essa influência americana, acabou por me apresentar o póquer. Nós, naquelas viagens, íamos à Madeira, íamos às competições europeias, brincávamos sempre um bocadinho ali de forma amadora, Ainda te mas lembras de como é que se chamava esses americanos? Ou não? foram tantos, olha que eu neste momento eu não te consigo. Era Sim, todos mudavam, todos os anos mudavam que foi várias o Juan vezes. Barros, esse Sim, manteve-se o cá em Juan Portugal manteve-se, pronto, muitos anos. acabei depois por ser sócio dele, também ele é padrinho do Gustavo, pronto, Ah, foi uma relação que se prolongou no tempo e continua de grande proximidade e de grande respeito. Os outros todos acabavam por jogar, mas não. sim, mas nessa altura os americanos, muito bem me recordo, vinham cá um ano e seguiam a seguir. Se eram bons iam embora, se Iam eram fracos iam embora, embora por na isso. mesma, não havia ali o meio termo. E é nessa altura em que tu também decides pôr fim à tua carreira de desportista e avançar uma carreira de empresário, digamos assim. Na realidade eu não queria, mas o Aveiro Basket passa por uma situação dramática em termos de investimentos, dramática se calhar até antes, quando existiu a situação de que faleceu em campo o Paulo Pinto, não sei se se Sim, lembra, lembro, um lembro. dos Sim, grandes jogadores sim, jogador da seleção. da seleção, ele fazia parte da nossa equipa, no jogo que estava a dar na televisão, aquilo foi algo chocante para todos viver aquilo, nunca ninguém pensou. É claro, depois de nós vermos a história do Faer e não sei quantos, se Foi a calhar. seguir ao FER, não foi? Foi nos Não, anos. foi antes, Foi foi antes de antes, foi FER? antes, Faer. Ou seja, nós, se calhar, se acontecer, nós olha, mais um. Sim. Nunca é fácil lidar com isto, mas mais um. Naquilo, o Paulo Pinto foi um escândalo. Nunca ninguém. Ok, está aqui com um problema, vai-se resolver daqui a 10 minutos ou uma semana. Foi chocante. Vivemos esta história do Paulo Pinto. O Aveiro Basket estava numa altura muito pujante, investiu imenso, no ano a seguir ainda investiu mais, foi buscar o melhor marcador da liga, o melhor estrangeiro, o melhor das assistências, fez uma equipa fortíssima. Só que a meio do ano desapareceu o dinheiro, passou por uma situação muito má, metade dos jogadores saíram ao meio da época e então começou-se uma época um bocadinho de muito mais contenção, atrasos nos pagamentos, coisas mais complicadas e eu estava a ver a minha vida andar e comecei à procura de saídas, basicamente. Essa parte do póquer comecei sem grande ambição, só porque gostava de jogar, até que então surge uma oportunidade que a Eurosport estava à procura de comentadores, eu lancei a minha candidatura, foi aceite e foi o momento em que eu achei, olha, isto aqui pode estar aqui uma oportunidade, adoro isto, este pode ser um caminho, e ainda andei ali 2 anos, um ano no Aveiro Basket de forma profissional e depois quis ainda fazer 2 anos, regressei ao Jogueira
que sim, era o clube onde eu nasci, que me deu tudo, e foi com muito orgulho que eu fui jogar 2 anos à Pro Liga, semi-profissional, profissional, digamos sim. assim, ou seja, nesse momento o póquer já começou a ser a minha prioridade, fazer crescer a comunidade, fazer crescer hum, o próprio jogo, começar a relação com os casinos, porque Sim, depois, entretanto, acabámos por ajudar muito na entrada e na explicação do próprio sim, sim, jogo, sim. da criação de torneios e tudo isso, mas naturalmente acho que foi aquele convite para fazer parte primeiro da Eurosport e depois ainda acabei Uhum. por fazer Na SIC comentários também Radical. na SIC Radical e depois na SIC Normal e ainda na TVI, ou seja, acabei por jogar nas equipas todas que Sim, me passava de levou. madrugada na SIC Generalista, Sim, eu sim, sim. recordo Eram histórias engraçadas do que WPT. na altura em que eu só fazia os comentários, depois houve situações em que aparecia a minha imagem, mas eu ia a restaurantes e as pessoas reconheciam a minha voz e não Sim. sabiam quem eu era. Tu és o gajo do póquer e Sim, era o engraçado. póquer nessa altura cresceu de forma. Eu acho que posso até estabelecer aqui um paralelismo, o crescimento do póquer com o crescimento do Eu, pádel, eu que acho foi um boom, os dois momentos, eh, e tu estás envolvido nos dois. eu costumo dizer muitas vezes aos meus sócios que eu já vivi isto no póquer. Sim, tu este entusiasmo já o sentiste. Tu que fazes crescer a comunidade do Póquer PT, que foi uma comunidade de referência para o crescimento da modalidade no nosso país, também assumes ali um papel de alguma preponderância depois na questão da legalização do jogo em Portugal, quer do póquer, quer das apostas desportivas. Um período duro esse também para ti, acredito, com pressões de todos os lados. Sim, aquele momento em que nós temos que escolher um caminho. Eu acho que o caminho certo, tendo em conta o que já tinha acontecido em França, em Espanha e Itália, que eram os países que já tinham regulado a atividade do póquer, ou seja, para os jogadores era muito conveniente Sim, que em termos de impostos e toda essa questão que continuasse ali numa zona cinzenta, mas eu acho que era inevitável. Então a ideia foi, em vez de ficar à espera que se entrasse com uma regulamentação adversa para os jogadores que aconteceu nos outros países, íamos tentar fazer parte do processo de regulamentação, falar com o governo, trabalhar com o governo, tentarmos ser ouvidos para que a regulamentação acabasse por ser equilibrada e, se possível, ligeiramente vantajosa para os jogadores, que eu acho que acabou por ser, ficámos muito felizes, mas acabámos por ter azar, porque em termos tecnológicos e da aplicação da regulamentação não era prático e o mercado teve parado durante para aí 2 anos sim. e depois quando surge com uma liquidez completamente reduzida, ou seja, os portugueses só podiam jogar contra os portugueses Sim. e foi dramático para a modalidade, digamos Sim, assim. e levou a muitos portugueses nessa altura a saíssem para continuar a jogar Fizemos profissionalmente. o correto, acho que correu muito bem, correu até provavelmente melhor do que planeado, mas depois na prática não resultou da forma que contávamos. Ainda assim, neste momento, achas que tomaste as decisões certas nessa altura? Eu acho que sim, e depois mais tarde, falando com os jogadores, eles compreenderam, porque depois viram que a questão da regulamentação acabou por vir por crescer por todos os países, mesmo um dos principais países que demorou mais a passar para essa fase da regulamentação, como o Brasil, acabou há Sim, muito pouco pouco tempo. tempo, há cerca de um ano também a entrar, ou seja, era um caminho inevitável, mais vale sermos nós que conhecemos os meios, que já tínhamos algum conhecimento dos erros que tinham feito os outros países, influenciar, quando eu digo influenciar, é dar informação para que se decidisse de forma correta, e eu acho que fizemos o correto mesmo que não tenha resultado de forma perfeita no imediato. Olha, e foi esse desgaste desse processo todo, esses 2 anos de interregno, que te fez. Porque esses 2 anos de interregno também te deixaram aqui se há mais tempo livre, mais tempo para pensar noutras coisas. Foi aí que surge o pádel e que surge então essa vontade também de voltar a inovar e fazer coisas diferentes. Ou já tinha começado como foi com o póquer na altura do basquete. Eu costumo dizer que eu fiz agora 50 anos, mas já tive muitas vidas. Pronto. E o que me acontece é, eu quando entro numa coisa, eu entro a sério, entro com profundidade, tento dar o máximo, tento construir as coisas da melhor forma possível. E quando encontrei o paddle e como todos os outros que entram no campo pela E- primeira vez e ouvem aquele barulhinho da raquete
e sentem que são competentes desde o primeiro momento, eu muitas vezes digo, e uso isso quando falo com o Gustavo, eu apesar de achar que treinava muito e que fui profissional de basquete e que era uma coisa incrível e que era basquete de manhã à noite, eu acho que treinei mais a sério pádel com reformado, digamos assim, como veterano, do que treinei como profissional verdadeiramente de basquete. Por isso dá uma ideia de quão obcecado eu acabei por ser Sim, em relação ao pádel, quanto eu treinei e depois quando nós decidimos criar um clube aqui em Aveiro, que é o Aveiro Pádel, um clube de referência quer a nível nacional, como tu disseste, quer a nível regional, nós sempre tentámos trabalhar muito para as pessoas, como nós vimos mais como clientes do nosso clube do que verdadeiramente empresários, porque felizmente os três sócios não têm o paddle como ganha-pão principal e permitiu-nos tomar algumas decisões mais interessantes para o crescimento da modalidade que outros empresários compreensivelmente não podem tomar porque vivem daquilo, os investimentos no paddle são muito grandes, o retorno é à migalha, cada água que se vende é importante, mas nós tivemos alguma folga para poder tomar decisões que ajudou a crescer de uma forma muito mais rápida, porque ao praticar preços, digamos, mais cómodos, as pessoas jogavam mais vezes, havia mais gente a interessar-se e eu acho que o paddle cresceu em Aveiro de uma forma espetacular para uma cidade que acaba de ser relativamente pequena. Né? sim, sim. Antes de continuarmos aqui a conversa com o João Mané sobre agora a vida dele no pádel, é a altura também de agradecer a quem está com este podcast e que acredita nele. O Era Uma Vez no Pádel tem o apoio da PLC Corretores, a sua corretora de seguros. Com mais de 25 anos de experiência e presença em Lisboa, Coimbra e Gondomar, a PLC é o lugar certo onde encontra soluções simples, transparentes e verdadeiramente ajustadas às necessidades de cada pessoa e de cada empresa. Para mais informações, consulte www.plccorretores.pt. Voltando aqui à conversa com o João Mané, criam então o primeiro polo, diria eu, deste Aveiro Paddle, ali junto do pavilhão do Galitos. Ali, não sei se foi por acaso, juntar a uma antiga casa tua, o Paddle começa a crescer em Aveiro, no entanto o projeto nunca ficou por aí. Tem crescido, estamos agora aqui num novo clube do Aveiro Paddle, aqui na zona industrial da Taboeira, Sim, salvo sim. erro, e isso me já foi dado a ver, pode não ficar por aqui. Sim, nós basicamente nós muitas vezes somos empurrados para, para as situações. Nós, quando lançámos o primeiro polo, que é mesmo no centro da cidade, muito perto da Câmara Municipal, perto das escolas e junto ao Clube dos Galitos, era o nosso sítio de eleição. Nós demorámos este projeto para arrancar, deve ter demorado cerca de 2 anos, porque era ali que nós queríamos, ou então não era. Tal como eu Sim, disse, o nosso objetivo não era comercial, não estávamos obcecados para criar um projeto para tirar rentabilidade, estamos obcecados para criar um projeto para jogar, para convidar os nossos amigos, para fazer crescer a comunidade e ali era o sítio ideal em Aveiro. Pronto, e foi isso que fizemos. Inicialmente nós até estávamos para começar só com 3 campos, ainda na fase de projeto decidimos aumentar para 6. Pronto, e a modalidade, que naquela altura tinha meia dúzia de praticantes na cidade e quando nasce era claramente a oferta era muito superior à procura, com o desenrolar do tempo a oferta passou a ser a procura. inferior à procura e isso empurrou-nos para um sítio que é esta casa, que acho que é uma casa que para quem gosta de paddle percebe que tem excelentes condições, o teto está praticamente a 12 metros, tem bons balneários, tem possibilidade de estacionamento, os campos têm qualidade, aliás nós agora mudámos os pisos Sim, há muito pouco tempo, mas na realidade já começa a haver necessidade de voltar a crescer e vamos crescer lá para trás, o projeto já está em andamento e diria que em cerca de 6 7 meses já iremos ter mais 6 campos aqui no clube e se a cidade pedir nós vamos crescer, preciso pronto, continuar. basicamente. continuar.
No entanto, tu, antes de começares com este projeto, juntamente com o Miguel E o e o Pedro Pedro Barbosa. Barbosa, o Miguel Carmo e o Pedro Barbosa, começaste também com o Pedro Barbosa, amigo de longa data, a jogar pádel, sei que fizeram muitas viagens, vi-te algumas vezes a jogar em Coimbra, e nessa altura tu chegas à Seleção Nacional. Imaginavas, depois de ter sido internacional pela Seleção Portuguesa de Basquetebol, poderes vir a ser internacional pela Seleção Portuguesa de pádel? Atenção que essa foi a minha terceira seleção, porque houve um momento que se fez a A seleção seleção de nacional de póquer, póquer sim, e sim, eu sim. também fiz parte da seleção. Eu costumo, em brincadeiras com os meus amigos, quando há algum puxa dos galões, seja do que for, eu vou dizer, atenção que eu fui internacional em três Em ter modalidade. modalidades. Claro que eu sei que ser internacional de póquer ou ser internacional veterano de paddle tem que se diga, mas eh, foi um orgulho, ou seja, foi um grande objetivo e posso contar uma história engraçada até na minha parte do paddle. Eu contei-te quando comecei a jogar, isto foi uma obsessão. E como em Aveiro não havia condições, chovia, eu e o Pedro Barbosa íamos imensas vezes ao Porto, ou jogar com alguém que já jogava um bocadinho melhor, ou treinar com o Diogo Rocha, que era o número 1 nacional, incontestável, uma pessoa espetacular, alguém que fiquei muito amigo. Alguém que, mesmo quando ia lá fora, várias vezes fui a torneios com ele, a acompanhar, porque eu estava completamente obcecado pelo paddle e queria ver os jogadores e queria perceber os torneios e aquelas dinâmicas das prévias, aquela confusão toda. E eu acompanhava muito o Diogo Rocha e eu era muito amigo dele, porque eu treinava várias vezes com ele durante a semana, falávamos imensas vezes e eu estava sempre a dizer: Diogo, pá, vamos jogar só para ver que eu já melhorei muito, vamos jogar, vamos jogar. E o Diogo, com a sua simpatia, mandava-me sempre para canto, até que eu cheguei um dia e disse: Diogo, esquece, nunca mais te vou pedir para jogar comigo. Eu vou treinar tanto que um dia vais ter que jogar contra mim dentro do campo. E foi curioso, porque o Pedro Barbosa acompanhou-me, essa dupla mítica que, Sim, que fomos subindo, subindo, chegámos ali a um período que já éramos uma dupla muito dura de bater em M2. Eu lembro que houve uma altura, quando os M2 eram mesmo fortes, nós chegámos a fazer 7 finais seguidas, só que, como já estávamos um bocadinho velhotes, quando chegávamos às finais, já não havia perna. íamos sempre abaixo, só ganhámos uma dessas 7 finais. E só que fizemos tantos pontos que chegou um momento que fomos obrigados a entrar em M1. Claro que o nosso nível não era de M1, mas como tínhamos pontos, fomos obrigados a entrar em M1. Pela primeira vez houve um 10 mil em Portugal, que foi o Carlsberg, quando, um torneio que foi marcante na história do paddle português. O nosso primeiro torneio de M1, quem é que nos calha? Miguel Oliveira e E eu Diogo gosto. Rocha. Tenho uma foto que é como se fosse o topo da minha carreira, ter conseguido chegar a esse momento, Jogar mas contra o número 1 nacional. mas foi aquela recusa do Diogo Rocha de jogar contra mim foi algo que me deixou completamente louco e me fez treinar ainda mais para um dia poder jogar E contra ele. chegaste a jogar um nacional em M1, ou não? Não, Eu depois jogaste. nós quando se a M1 ganhava-se tantos pontos que nós andámos sempre ali. Basicamente, era engraçado. A nossa dinâmica era eh, calhávamos quase sempre com uns craques, com os melhores, perdíamos à primeira, eles não nos forçavam muito, davam sempre ali uns 6-1, 6-1, 6-2, 6-2, mas era quase como aqueles treinos que existem de jogar com o treinador, ou não Sim, sei sim, quantos, sim. aquilo O para Play nós, with Coach. play with coach, era um privilégio poder jogar contra aqueles jogadores e depois era muito forte nessa altura o quadro B, e no quadro B nós já conseguíamos competir. Eu acho que nós ganhámos 3 jogos só em M1, mas andámos lá 2 anos, mas foi maravilhoso porque era um privilégio. Tínhamos o Play with the Coach, Sim. íamos ao quadro B, perdíamos 6-4, 6-4, 7-5, 6-2, coisas assim desse género. Foram momentos mesmo em que desfrutámos bastante. Íamos à Espanha treinar, nós estivemos à E grande. permitiu-te conhecer também o jogo de outra forma. E talvez, digo eu, esse conhecimento do jogo e o fruto do crescimento do teu filho, o Gustavo, também te fez mais aquilo que disseste há pouco, aquele gosto que tinhas em poder ir lá para fora e que acabou por nunca acontecer enquanto foste atleta profissional, fazes depois uma transição com o Gustavo para Madrid, onde agora estás há 2 anos, 3 anos. faz para 3 anos. Como é que tu tens visto de fora, porque agora estás mais tempo fora do que cá, como é que tens acompanhado este crescimento da modalidade com esse olhar de distanciamento que eu sei que vais tendo de
quem está fora e que contacta com outra realidade. Mas tu queres à escala nacional ou à escala À escala global? nacional, quem está de fora, como é que tem visto este crescimento? E podes comparar com o póquer que falámos há pouco. Não, Que... eu acho, se calhar levei-te para o nacional, mas eu acho que o paddle está a crescer de uma forma completamente louca, digamos assim. Eu sinto quando nós fomos para Madrid, há 3 anos, que mesmo em Madrid eu fiquei de alguma forma desiludido com o que encontrei, porque o paddle estava amador, mesmo ao nível profissional estava amador. Eu fazia muitas comparações com os jogadores da idade do Gus, da geração dele, em que conhecia, os melhores do mundo estavam em Espanha, não é? E eu via que eles treinavam pouco, muitas vezes não treinavam todos os dias. eh, Como eles vivem em Espanha, o que é que acontecia? Iam lá, faziam o treininho, entretanto iam ter com os amigos, iam para as festas de anos, iam ter com os namorados, o normal, Sim, qualquer adolescente faz, mas no momento em que nós vamos para a Espanha, o Gustavo tinha acabado de fazer 16 anos, julgo eu, e vamos já com aquela mentalidade de saber que vamos com muito atraso, mas à procura do melhor possível, da melhor versão possível, mas já com uma mentalidade de quem vai para fora, vai fazer as coisas bem, que pensa paddle quase de manhã à noite. Eu sentia que o Gustavo era tão mais profissional que os outros, treinava tão mais que os outros, que isto vai mesmo resultar, eu não tenho dúvidas, porque sim. eu sei, eu acredito no treino, ele é um guerreiro, ele adora treinar, adora fazer trabalho físico, ele acaba por ser um jogador treinável, ouve o que os Sim. treinadores dizem e faz, isto Vai, quase. vai dar e vai ser fácil, Sim. quase, digamos assim, não exagerando naturalmente. Mas eu posso dizer que mais ou menos há 1 ano e meio as coisas mudaram totalmente. Já não existem jogadores que dão treinos e que são profissionais, jovens com 15, 16 anos com um nível de profissionalismo estratosférico e já não é só em Madrid. E tu quando falas isso em Portugal, eu olho para os resultados, eu tenho vindo cá a alguns torneios, acompanho o desenvolvimento de alguns jogadores, o nível de treino melhorou escandalosamente. Não é? Como já toda essa geração de quem começou a jogar pádel provavelmente há 12 anos, não sei precisar, mas o Diogo Rocha, o Miguel Oliveira e o Vasco Pascoal passeavam nos torneios até às meias finais. Era indiferente com quem lhes calhasse, aquilo era de chegar lá, Sim. não corriam, eles não corriam, era mesmo fácil. E agora, mesmo os melhores jogadores nacionais, nas primeiras rondas ganham e chegam sempre longe porque têm uma superioridade, porque os jogadores portugueses também são muito bons, não é? Mesmo à escala mundial, Sim. mas os de cá de baixo a base cresceu de uma Imenso. forma inacreditável. Achas que esta mudança no profissionalismo se deu com o fim do World Padel Tour e o início do Premier Padel? Ou foi uma coincidência? Eu não consigo encontrar Uma uma justificação? justificação, mas o paddle é completamente aditivo, não sei, é que as pessoas jogam paddle, querem jogar, sentem que melhoram e depois quando tu te treinas mais, tu sentes que as tuas competências melhoram e é um jogador, é um jogo em que basicamente as coisas estão quase sempre 50-50, não é? Sim. Lembras-te daquela história com o Federer de conta, que ganhou não sei quantos torneios, foi o número 1 do mundo, mas ganhou 52% dos Dos pontos, pontos. sim, 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 E sim. isso acho que faz com que as pessoas se sintam sempre competentes quando estão dentro de um Dentro campo de- de pádel, não é? sim. Então, quanto mais competente te sentes, quanto mais melhores resultados fazes, mais vontade tens de treinar, a notoriedade que o pádel vai ganhando a nível mundial também potencia isso. É verdade que a questão financeira do paddle ainda gera muitas dúvidas, não é? Porque está claramente alicerçada ali no top 10, top 20, top 30, digamos assim. Mas já existe um sonho, entende? Pronto, eu vivi mais ou menos o contrário no basquete, em que essa época gloriosa do Carlos Lisboa, em que os ordenados subiam, em que toda a gente estava a ganhar dinheiro, e qualquer jovem dizia, vale a pena apostar, porque se eu um dia chego ao Benfica, ou chego ao Porto, ou vou para o estrangeiro, vou conseguir ganhar muito dinheiro. Depois, o basquete profissional entra ali num período crítico e as pessoas deixam de investir porque sentem que o basquete não tem viabilidade Não dá o retorno. económica no profissionalismo e as pessoas deixam de investir. Quase todos os jovens deixavam de jogar aos 18 anos. Estamos quase a chegar aqui ao fim deste nosso episódio do Era uma vez, ou Era uma vez
no pádel. E só duas questões rápidas. Acreditas que vamos ter pádel em 2032 em Brisbane, nos Jogos Olímpicos? Ou não achas possível? Eu não Achas que tenho, ainda é cedo? não, eu não tenho grandes informações, vou lendo o que tu vais colocando e todos os outros meios de comunicação Não, que mas um são. sentimento de Eu, quem eu, corre eu, o mundo eu com o acho que é pádel. inevitável, eu até acho que se devia fazer um forcing para tentar 2028. Provavelmente em termos burocráticos já não é Já não é possível, possível, sim. mas a força que o Paddle está, o Paddle está a entrar por todos os lados, mesmo esta velocidade que nós temos de atletas de topo profissional de outras modalidades, como o Cristiano Ronaldo, de estar completamente envolvido no Paddle, dar não só como investidor, mas também como praticante, de associar esse glamour das grandes estrelas mundiais também jogarem paddle, eu acho que isso se torna completamente inevitável que 2032 já exista paddle nos Jogos Olímpicos. Assim esperamos e estamos, acho que todos a torcer para isso. João Mané, este Era Uma Vez no Paddle termina sempre com uma história que os nossos convidados contam, uma história que nós pedimos que mereça ser contada e que ainda ou nunca tenha sido contada ou que tenha sido contada poucas vezes. Eu posso, tu preparaste-me para isto, eu pensei, Uhum. tenho algumas histórias, como tu sabes, mas provavelmente as pessoas não sabem, eu acompanho o Gustavo muito a nível mundial, mas eu mais do que estar em cima do Gustavo, e ele agora está cada vez mais a crescer e a ganhar a sua personalidade, mesmo que eu queira intervir, mas às vezes Já não. já tenho ali um travão, então muitas vezes o que eu faço é aproximar-me mais possíveis dos outros jogadores profissionais, sejam os portugueses, dou-me imensamente bem com a Sofia, com o Luca, com os Deus, com o Peu, com o Perry, com o Henrique, com toda a gente, ou seja, tenho uma relação muito próxima, mas como eu ando sempre ali, eu felizmente também já tenho uma relação muito próxima com alguns dos grandes jogadores da elite mundial. É o que eu costumo contar aos meus amigos. Eu felizmente consegui um, um passe de acesso ao paddock do paddle, Sim. com aquela alusão À à Fórmula 1. Fórmula 1, e eu já ando ali pelo paddock do paddle, conheço muita gente, muitos jogadores já me cumprimentam e isso é a maior alegria que eu tenho, foi o que eu conquistei com esta ida para Madrid, tu preparaste-me para uma história e eu vou contar aquilo que já muita gente ouviu, que é o Juan Lebron é muito boa pessoa. As pessoas duvidam disso, veem nos jogos, acham estranho, mas eu vou contar mais uma história que eu acho que revela um pouco quem é o Juan Lebron. Pronto, o Gustavo já treina há 3 anos na Diagonal. O ano passado, quando o Juan Lebron decidiu ir jogar para a esquerda, Ehm, quando foi jogar para a esquerda, Sim. estava com o Com o Dinega, dinheiro. pronto, e nós, eu como estou sempre ali, vou muitas vezes aos treinos, começámos a falar, olá, tudo bem, não, não, e vamos andando ali, e pronto, e há um dia que foi super engraçado, que até, se não te importares com duas histórias numa. Eles tiveram era um treino mais de carros e o Gustavo estava a treinar com o Juan Lebron, estava o Alonso Rodrigues e estava o Cândido Alfaro. Pronto, e era carros, bandejas, víboras, aquela história toda, vôleis, e nos últimos 10 minutos, agora vamos jogar. Então jogou o Uzi e o Lebron contra O contra o Alfaro e o Cândido Alonso. e o Alonso. E o Lebron, o Gustavo, naturalmente foi para a direita, na posição que ele nunca jogou, e o Lebron chega ao pé do Gustavo e diz: esquece, esquece, jogas melhor que eu à esquerda, vai para a esquerda. Eu estava ali, eu fartei-me de rir, não é? E resultou, e posso contar, que fizeram um super tie-break, ganharam 10-0. O Gustavo não é, nunca perdeu a jogar ao lado do Lebron, nunca perdeu um ponto a Voltou a jogar jogar ao ao Lebron, lado, foi a única vez. fica para a história dele. 10-0. Pronto, e o que é que acontece? Depois eles vão embora, e o LeBron estava lá com a sua namorada, entretanto saiu, foi levá-la ao Uber, ela foi embora e ele volta, e de repente eu estava a assistir ao treino do Gustavo, que o Gustavo ia continuar, e o LeBron vem ter comigo e diz assim: olha lá, posso fazer uma pergunta? E eu, sim. E ele, estou intrigado, que é que tu estás sempre aqui? O que é que tu fazes? Pronto, ele já sabia, porque já tinham contado, já tinham a história do Poker PT, pronto, essa associação ao póquer,
Pronto, eu contei-lhe um bocadinho desta história, pronto, Ok. e o incrível é que ele ficou 30 minutos, eu e ele, e eu estive a ser entrevistado pelo LeBron. Como é que, e eu, quando, porque venho do basquete, e faço essas associações. Ali está como com o LeBron James, com o Doncic, Sim, com o sim, sim. Antetokounmpo. Como é que alguma vez no basquete seria possível que o Doncic parasse e ficasse ali É, comigo 30 minutos com curiosidade sobre a minha vida? Quando eu queria era ao contrário, eu é que estou aqui com o LeBron. Pronto, e eu acho que isso demonstra um bocadinho, estas duas histórias demonstram um bocadinho o que é o LeBron quando é. não está em competição. Quando não Quando está não em está em competição, competição. exatamente. Olha, agradecer mais uma vez ao Mané por nos ter recebido aqui tão bem no Aveiro Paddle. Este foi mais um episódio do Era Uma Vez no Paddle, um podcast do PT Paddle. E já sabe, pode ver e ouvir este e outros episódios no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Não se esqueça de subscrever e ativar as notificações. Deixe-nos sugestões, deixe-nos as suas críticas, siga o PT Paddle Portugal no Instagram e nós regressamos dentro de 2 semanas com outro convidado e com novas histórias daquelas que merecem ser contadas.